Glória a Deus, queridos, amém. Bom, nessa noite nós queremos falar sobre amigos de Deus e inimigos do mundo. E eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 João, Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. E eu não percebi que até o rapaz está de amarelo, tem muita gente de amarelo hoje. João 15, verso 18. Quem achou, diga amém. Quem não achou, está na tela. Diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a... Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, para o louvor da tua glória, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que a tua palavra venha para exortar, consolar, edificar, em nome de Jesus, que prisões sejam quebradas, correntes sejam desfeitas, e o teu nome seja glorificado, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome, dai glória, Senhor, nessa noite. Te pedimos que libere anjos, para que estejam trabalhando a favor de cada vida, e toda operação contrária ao teu Espírito seja neutralizada no poder do nome de Jesus. Declaramos esse ambiente tomado pela tua glória, tomado pela tua presença, e as mentes, Senhor, diante do teu trono, Senhor, em obediência e submissão à tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Você sabe o que é ser amigo? Quando nós falamos aqui que nós precisamos ser amigos de Deus, mas o que significa ser amigo? Amigo fala de carregar sentir um afeto, um respeito, uma ligação entre iguais. Afeto, respeito, é um relacionamento entre iguais. E é muito forte essa definição de amigo, porque no texto que nós lemos, que nós vamos ler, aliás, fala que Deus nos chama de amigos. E a definição no grego dessa palavra philos, ou philos, é justamente você se relacionar com alguém que é igual a você. Muitas pessoas, elas não querem se relacionar com você, elas não querem serem seus amigos, porque alguns delas se consideram de nível social, status social diferente. Eu sou de um status social diferente, eu não quero me relacionar com algumas pessoas que são de status inferior, eu não quero me relacionar com pessoas incultas, pessoas não esclarecidas. Então as pessoas, elas classificam outros de acordo com o status social, com a cultura, com a cor da pele e demais coisas, que as pessoas se diferenciam uma das outras. Mas a Bíblia diz que Deus, ele tem um homem na Bíblia que Deus chama de amigo. E esse homem é Abraão. Abraão começa a andar com Deus e Deus diz: você é meu amigo. Abraão creu em Deus, diz a palavra, e isso lhe foi imputado por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Aleluia, aleluia. Abraão creu em Deus, Tiago 2, versículo 23, ele foi chamado amigo de Deus. Agora, para comigo para pensar, como é que alguém é chamado amigo de Deus, se amigo se fala de relacionamento entre iguais? Não é que nós somos iguais a Deus, é que Deus nos eleva a essa posição, para que a gente se relacione com Ele. Apesar dele ser o dono do universo, apesar dele ser o Deus, o dono da prata, o dono do ouro, o dono de toda a sabedoria e conhecimento, Ele nos eleva a essa posição, quando nós começamos a andar com Ele. Isso é maravilhoso, queridos. É maravilhoso porque, apesar das pessoas poderem apartar você, criar um verdadeiro apartheid, uma separação, mas Deus não. Deus, ele chama você. Mas isso só acontece quando você atende o chamado. E qual é o chamado? Anda com Deus. É por isso que em Gênesis 12, o Senhor, ele vai dizer a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, lá farei de ti uma grande nação. Deus estava chamando Abraão para andar com ele. Mais à frente ele vai dizer: anda na minha presença e seja perfeito.
O que acontece, pastor, quando eu começo a andar com Deus? Quando você começa a andar com Deus, você vai sendo transformado por Deus. Queridos, não tem como alguém andar com Deus e não ser transformado. Você pode ser o que for, o que tiver sido. Você pode ter sido um marginal, um criminoso, um adúltero, uma prostituta, um mentiroso, um idólatra, um feiticeiro. Não importa o que você tenha sido, mas se você começa a andar com Deus, você vai sendo transformado por Deus. Por quê, pastor? Porque não tem como o pecado resistir na presença de um Deus que é fogo. Na sua presença Ele consome os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas sujeiras, tudo que tiver impuro, tudo que tiver fora do lugar, Ele vai destruindo. Destruindo para quê? Para que o que sobre em nossas vidas, para que o que esteja nas nossas vidas seja santidade, seja o seu caráter, seja a sua vida. Ele vai restaurar a nossa configuração original, que foi perdida lá no Éden. Deus, quando Ele nos cria, Ele nos criou para ser a sua imagem e a sua semelhança. Mas quando o pecado vem, o pecado desconfigura. O pecado causa um problema tão grande. E aí as pessoas, elas começaram a se envolver nas suas próprias paixões, diz a palavra de Deus. Os homens começaram a ser amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, mentirosos, idólatras, feiticeiros, envolvendo-se em paixões carnais. E tudo isso porque desconfigurou o original. Mas quando eu começo, quando eu volto, quando eu atendo o chamado para andar com Ele, Ele vai me transformando, Ele vai me mudando, Ele vai causando uma transformação na minha vida. Aleluia! A Bíblia diz, em João 15, versículo 14, vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu ordeno. Então perceba que Jesus coloca uma condicional, vocês serão meus amigos. Por quê? Porque como nós definimos amizade é um relacionamento onde você quer o bem daquela pessoa, você quer o melhor daquela pessoa, você vai lutar por aquela pessoa, você vai valorizar aquela pessoa, você vai dar ouvidos a ela, é alguém a quem você pode abrir teu coração, falar os seus segredos. Tanto é que em Gênesis 18, quando Deus vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, o Senhor disse: porventura posso ocultar alguma coisa a Abraão? Eu não posso ocultar nada de Abraão. Abraão é meu amigo. Já pensou que coisa linda? Abraão é meu amigo. Eu vou fazer algo na terra, por acaso eu não vou contar para Abraão? Sabe, é por isso que quando você é íntimo de Deus, Ele começa a revelar as coisas. Deus não deixa as coisas ocultas para você, porque não há segredo entre amigos. E Deus disse: eu não posso fazer o que eu vou fazer em Sodoma e Gomorra sem que eu revele isso para Abraão. Isso é amizade. Mas Jesus diz: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Aleluia. E no verso seguinte, ele diz assim: eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Ele disse: eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. É esse o relacionamento que Deus quer ter com você, um relacionamento de amizade. É por isso que você pode abrir teu coração para Ele, você pode falar com Ele, você pode conversar com Ele, você pode lançar sua ansiedade diante dEle. Você não precisa carregar fardos sozinho, você tem um amigo, amém? Diga para o seu irmão: você tem um amigo, pelo menos alguém que deseja, que quer ser seu amigo. Deus, Ele deseja, Ele quer ser amigo, mas tem um problema. Diga para o seu irmão: tem um problema. Qual é o problema, pastor? Tem um problema em ser amigo de Deus. E qual é o problema? Se você se torna amigo de Deus, você se torna inimigo do mundo. Você entendeu isso? Se você se torna amigo de Deus, você se torna amigo do mundo. E se você se torna amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Não tem como você ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. E não tem como você ser amigo do mundo e ser amigo de Deus.
Isso nos leva a uma tomada de decisão. Eu preciso decidir, ou eu quero ser amigo de Deus, ou eu serei amigo do mundo. Eu não posso ter as duas coisas. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de decidir. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de tomar decisões, de tomar posicionamento. Mas nós precisamos tomar posicionamento. A Bíblia inteira fala sobre isso. Josué chega para o seu povo, depois que eles entraram na terra prometida. Josué já estava velho, ele sabia que ele não teria muitos dias pela frente, mas ele reúne o povo e diz assim: olha, escolham a quem vocês querem servir, se aos deuses que serviram aos nossos pais, ou ao Senhor nosso Deus. Eu já tomei uma decisão, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E é isso que você e eu precisamos fazer, tomar uma decisão, quem você quer servir. Mas saiba que toda decisão gera uma repercussão, gera uma consequência. E nesse caso se eu decido andar com Deus, a consequência positiva é que eu me torno amigo de Deus. A consequência negativa é que eu me torno inimigo do mundo. João, aquele que recostava a sua cabeça no peito de Jesus, ele diz assim no versículo 15 da sua epístola, da sua primeira epístola: não amem o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra mundo aqui, cosmos, não fala desse mundo natural da natureza, está falando de uma ordem, de um sistema. Mundo aqui se refere a um sistema, e esse sistema é o mesmo sistema que nós estamos vendo no livro de Apocalipse, quando a Bíblia diz: saia do meio dela, saia do meio de Babilônia. Babilônia no Apocalipse não é simplesmente uma cidade, é um sistema anti-Deus, é um sistema onde os valores, onde os preceitos, onde aquilo que dirige, que norteia a sociedade é contra os valores de Deus. É por isso que Deus diz assim: saia do meio deles, vocês não podem estar em Babilônia. Queridos, se nós decidimos andar com Deus, nós não podemos ficar em Babilônia. Babilônia é esse sistema anti-Deus, é esse sistema contra Deus. E quando você se posiciona, o mundo não vai gostar de você. Jesus mesmo disse, conforme nós lemos aqui no versículo 18: se o mundo vos odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. E por que o mundo odiou a Jesus? Sabe por que o mundo odiou a Jesus? Porque Jesus não era do mundo. Ele mesmo disse: se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria, mas como vocês não são do mundo, o mundo vos odeia. Às vezes ser de Jesus vai fazer com que você seja isolado. Às vezes ser de Jesus vai fazer com que na faculdade seus colegas não queiram andar com você. Ele é crente, é enjoado, é isso e aquilo outro. Às vezes ser de Jesus vai fazer com que você perca amigos. Ser de Jesus vai fazer com que as pessoas te olhem talvez com um olhar atravessado, porque você assumiu um posicionamento, você não está em cima do muro. E é justamente isso, queridos, que nós precisamos compreender, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago 4, versículo 4, ele diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quer ser amigo do mundo, quem quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Para que as palavras não fiquem apenas naquilo que eu estou dizendo, o apóstolo Tiago diz de forma bem clara: se você quiser ser amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. É por isso que nós estamos falando essa noite: amigos do mundo, de Deus, inimigos do mundo. E eu preciso decidir o que eu quero, porque nem todos são amigos de Deus. Aliás, nem todos são filhos de Deus. Pastor, eu sempre aprendi que todos nós somos filhos de Deus. E João 8, versículo 44, João 8, 44, a palavra do Senhor diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele.
Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus, falando sobre o diabo, disse para aquelas pessoas que estavam ali, ele disse: vocês pertencem ao diabo. Vocês pertencem. Pastor, como é que Jesus poderia falar uma coisa dessa? Jesus, que é tão amoroso, Jesus, que é tão retratado como alguém que ama tanto, como é que ele poderia dizer para aquelas pessoas que elas pertenciam ao diabo? Sabe por quê? Porque quando você ama, você precisa falar a verdade. Quando você ama, você não pode encobrir os erros. Mas nós estamos vivendo dias em que você, para ser legal, em que as pessoas, para serem legais, elas se calam, mesmo sabendo que as pessoas estão se matando, mesmo sabendo que as pessoas estão se destruindo, elas se calam. Por quê? Porque elas não querem ser inimigas do mundo. Mas quando elas decidem andar com Deus, automaticamente elas acabam se tornando inimigas. Elas acabam se tornando inimigas. Basta que você tenha um discurso diferente, queridos. A história mostra que homens de ideias sempre defenderam a resistência em sociedades marcadas pela intolerância. Homens de ideia, eles defenderam a resistência em sociedades marcadas pela intolerância. Eu lembro do pastor batista Martin Luther King Jr. Ele era um símbolo de luta pelos direitos civis dos Estados Unidos. Ele foi morto. Ele foi morto, silenciado por aqueles que não suportavam suas palavras. As famosas palavras do pastor. Ele era um pastor batista. Ele dizia: eu tenho um sonho, o sonho de um dia ver uma nação unida, não por isso, ou não separada pela cor. E ele começou a pregar e a falar coisas que mudariam a mentalidade de milhões de pessoas nos Estados Unidos. E aquele homem morreu por causa de suas ideias. Ele morreu. Ele morreu porque ele não era igual ao mundo, ele não tinha o mesmo linguajar do mundo, e ele resolveu se levantar para falar algo que desafiava o mundo. Qualquer pessoa que comece a falar coisas que o mundo não suporta, que o mundo é contrário, essa pessoa se torna uma ameaça. Dia 10 de setembro, agora, recentemente, Charles Kirk, um jovem de 31 anos de idade. O que ele defendia, pastor? Por que as pessoas odiavam ele? Deixa eu dizer para você por que as pessoas odiavam ele. As pessoas odiavam ele porque ele defendia a família tradicional. E se alguém quiser me odiar por causa disso, eu também defendo a família tradicional. As pessoas odiavam ele porque ele era contra todo movimento que tenta destruir as crianças. Nas escolas, a ideologia de gênero dentro das escolas, aquele homem era contra. Eu também sou contra. Mas ele era contra as mentiras propagadas pela mídia, uma mídia comprada e cujo interesse é apenas favorecer os poderosos. Mas o interessante é que a arma de Charles Kirk era o diálogo, era o debate. Mas tem pessoas que não suportam o debate, não suportam o diálogo, e elas partem para a violência, porque elas não conseguem ganhar na arena do debate. Aí elas partem para a violência. Mas o que me assusta não é o fato desse jovem de 31 anos de idade, como eu falei, ter sido morto. Sabe o que nos assusta, queridos? É que aqui no Brasil se manifestam brasileiros, pessoas de ideologia marxista, comunista, esquerdista, dizendo que foi bom ele ter sido morto, que ele nem deveria ter nascido. Como alguém pode chegar a dizer, como alguém que se considera um professor, como alguém que se considera um médico cirurgião, como alguém que se considera um pensador, ou como alguém que se considera um ser humano, pode aprovar e dizer: foi ótimo ele ter sido morto. E se vocês duvidam do que eu estou falando, procurem nas redes sociais e vocês vão saber do que eu estou falando. Intelectuais aqui no Brasil, aplaudindo e dizendo: foi bom ele ter sido morto. Que ideologia é essa?
Que ideologia do inferno é essa? Que se você não concorda com eles, ele diz, é bom que você morra. Se eles fizeram isso com Charles Kirk, podem fazer com qualquer um que discorde. Eu lembro das minhas aulas de filosofia, e uma das frases marcantes daquela época foi a do filósofo Voltaire, quando ele dizia, eu posso não concordar com você sobre o que você está dizendo, mas eu lutarei por você, pelo direito de você falar o que você pensa. Eu vou lutar pelo direito de você falar o que você pensa. Queridos, nós precisamos viver numa sociedade em que cada pessoa tem o direito de falar o que ela pensa. Não importa. E nós não podemos aceitar uma ideologia, nós não podemos aceitar um pensamento que é contrário a isso. Que é contrário. Que as pessoas dizem, não, se não concorda comigo, merece morrer. Acusam. Se você pensar como esse jovem, como o Charles Kirk, você é acusado de fascista. Você é acusado de ser um ditador, você é acusado disso, você é acusado daquilo outro. Mas esses mesmos que acusam são aqueles que estão dispostos a colocar você numa parede e fuzilá-lo, porque você pensa diferente dele. Só porque você pensa diferente dele. Um professor aqui no Brasil, a sua palestra está no YouTube, dizendo, se você pensa diferente dele, você deveria ter a oportunidade de escolher uma boa bala e um bom paredão, de ser colocado num paredão e você ser fuzilado. Sabe por quê? Porque você pensa diferente dele. Eu pergunto, que ideologia é essa? Como eu posso, sendo cristão, concordar com isso? Não, eu não concordo. Não, nós não somos dessa ideologia. Pastor, e o que nós somos? Nós cremos naquilo que a palavra de Deus nos diz. Eu apoio a vida desde a sua concepção. Eu não sou a favor de aborto. Eu sou a favor da família tradicional. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus colocou uma parceira ao lado dele, amém? É isso que nós cremos. É isso que nós cremos. Pastor, mas o senhor vai deixar de perder, vai perder os seguidores, vai sair diante da igreja. Não tem problema. Não tem problema. Sabe por quê, queridos? Nós precisamos nos definir e saber a quem nós estamos seguindo. Nós precisamos ter valores tradicionais fortes, valores fortes. Nós precisamos ser pessoas que se posicionam nesse mundo. João Batista, ele tinha uma palavra forte. Ele chegava para o rei Herodes e dizia, não é certo o que você está fazendo. O espírito de Jezabel se levantou contra ele, pediu a cabeça dele. Até hoje, o espírito de Jezabel está se levantando para pedir a cabeça dos profetas, para pedir a cabeça dos homens e mulheres de Deus. Mas algo tremendo acontece com o sangue dos mártires. Sabe o que acontece? Hoje no mundo inteiro, jovens estão se levantando e dizendo assim, eu preciso ser como Charles Kirk. Eu preciso pregar a palavra de Deus. Eu preciso ter mais convicção lá na faculdade onde eu estudo, na escola onde eu estou. Eu preciso ser alguém com maior convicção. É isso que o sangue dos mártires é capaz de fazer. Sabe por quê? Porque o sangue que é derramado, ele produz frutos em abundância. Todo sacrifício, a Bíblia diz, verão o fruto do seu precioso trabalho. Todos aqueles, queridos, todos aqueles que trabalham na obra do Senhor, ainda que tombem no trabalho, mas eles verão o fruto do seu precioso trabalho. E nessa noite, Deus está nos chamando para tomar essa decisão. Não dá para você ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Não dá para você andar com Deus e concordar com essas ideologias. Não dá. Você precisa tomar uma decisão. Mesmo que isso custe a inimizade contra o mundo.
E Deus, nessa noite, Ele está nos chamando como igreja para nos posicionar nesse sentido. Eu quero orar com vocês. Eu gostaria que, se você pudesse, curvar sua cabeça por um momento. Para podermos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos para o louvor da tua glória, Senhor. Fala profundamente aos nossos corações. Convença-nos do pecado, da justiça, do juízo. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos a nos desprender dos laços de Babilônia, de todo pensamento que é contrário à tua palavra, de toda ideologia que é contrária à tua palavra. Nós somos, Senhor, um povo a favor da tua palavra, e nós rejeitamos todo espírito deste mundo que se levanta contra a palavra do Senhor. Profetizamos e declaramos em nome de Jesus uma igreja sendo fortalecida. Profetizamos e declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Profetizamos e declaramos em nome de Jesus o evangelho crescendo com pureza. Senhor, declaramos em nome de Jesus o teu reino, Senhor, se expandindo, alcançando outras tantas vidas para o louvor da tua glória. Declaramos em nome de Jesus que as portas do inferno, Senhor, serão, Senhor, derrubadas e o inferno saqueado, vidas salvas, alcançadas para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, uma geração que se levanta, Senhor, não como amiga do mundo, mas amiga do Senhor. Em nome de Jesus, jovens fortes que se posicionam, que não retrocedem, homens fortes que se posicionam, que não retrocedem, famílias fortes, declaramos em nome de Jesus, famílias guardadas, protegidas pelo Senhor, em nome de Jesus. Declaramos, ó Deus, a tua palavra, o teu propósito, a tua vida entre nós, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Venha sobre nós o teu reino, venha sobre nós o teu reino. Nós precisamos, queridos, nós precisamos de famílias fortes, com valores fortes. Precisamos que os homens se levantem como homens. Cadê os homens? Homens se levantem como homens. Um pedófilo, ele foi preso, e perguntaram a ele: como é que você escolhe as suas vítimas? E ele dizia: eu procurava nos pais. Quando havia pais fracos, eu atacava os filhos. Pais fracos destroem seus filhos. Pais fracos destroem seus filhos. Nós precisamos de homens. Precisamos de homens que sejam homens, que tenham posicionamento de homens, e não homens que não sabem o que são, que estão em crise de identidade porque não sabem o que são. Nós precisamos de homens que sejam a imagem e semelhança, e que amem a noiva, que amem a sua esposa, que amem a sua casa, que amem a sua família, mas se posicionem como homens fortes, porque aí o inimigo vai saber: aí eu não posso entrar não, aí tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus, tem um homem de Deus, amém? Tem um homem de Deus, sabe? Esse pensamento, essa ideologia quer acabar inclusive com a masculinidade. Quer acabar inclusive com a masculinidade. Ah, você não pode ser masculino, você não pode ser homem. Claro que você pode. Amém? Você pode não, você deve. E ser homem não é ser rude. Ser homem não é ser ignorante. Ser homem é ser a imagem e semelhança de Deus. E você sabia que Jesus, ele é chamado de cordeiro, mas ele também é chamado de leão. Leão da tribo de Judá. Tem homens, nós precisamos ser como cordeiros, mas tem momentos que você tem que se levantar como leão. No meu tempo, eram as mães que diziam assim: quando seu pai chegar, aí o menino fazia o quê? Hoje em dia, o pai está dizendo: quando a sua mãe chegar, tome jeito, seja homem. Que história é essa de quando sua mãe chegar?
É você quem resolve, é você que tem que ter a voz forte, é você que precisa ser homem na sua casa. Amém? Porque, como eu disse aqui agora, se essas crianças, essas meninas tiverem homens fortes, elas serão mulheres fortes. A feminilidade da menina também é gerada pela masculinidade do pai. Homens fortes geram filhos fortes, meninos fortes, meninas fortes. Deixa seu menino andar de skate, deixa ele andar de bicicleta, deixa ele se ralar. Amém? Crie homens, mães, escutem mães agora, criem homens. Tem mães que o menino está com 17 anos de idade, vem aqui meu filhinho, conta aqui para a mamãe o que foi que você fez. Aí diz, mãe, para com isso mãe. O cara já com 17 anos de idade, a mãe quer tratar como se fosse um bebê. Trate como um homem, faça do seu filho um homem. Amém? Aleluia. Sabe por quê? Porque você precisa preparar seu filho para esse mundo, e o mundo é mau. Prepare sua filha, prepare seu filho. Pais, escutem, preparem seus filhos. Eles não vão para Disney World. Eles não é um passeio. Aliás, na Disney World é até perigoso se eles forem. Você sabe que o maior lugar de sumiço de criança é lá mesmo. Caso de pedofilia acontece lá mesmo. Onde tem crianças, tem pedófilos. Onde tem criança. Inclusive em igrejas. É por isso que pais precisam estar atentos. Filhos, mães precisam estar atentas. Porque essas coisas acontecem. E nós precisamos estar atentos. Vigie. Orai e vigiai. E se posicione. Se posicione. Quantos dizem assim, pastor, eu sou de Deus? Fica de pé. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu não sei bem se foi uma pregação, o que foi. Eu só sei que isso é que estava no meu coração. Eu queria compartilhar com vocês, queridos. Saiba que o que a gente fala aqui, nós falamos para edificação, para exortação, para consolo. Não é para destruir você. Porque se alguém é realmente seu amigo, ele vai falar o que você precisa ouvir. Não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Um dia, nós estaremos diante do Criador dos céus e da terra. E a questão é, se você se posicionou. Se você se posicionou. Se você disse, Deus, eu quero ser teu amigo. Não importa se as pessoas vão me perseguir. Não importa se as pessoas vão me rejeitar. Não importa se as pessoas vão me aceitar. Não importa. Eu quero ser teu amigo. Eu quero andar com o Senhor. Não é que nós vamos tratar mal as pessoas. Pelo contrário, quando você anda com Deus, você ama pessoas. Você ama as pessoas, mas você não cede nem 1 milímetro daquilo que você crê. Nem 1 centímetro você vai ceder. Porque você sabe quem você tem crido. Aleluias. Se alguém aqui nessa noite precisa tomar uma decisão, dizer, pastor, eu quero ser amigo de Deus. Só tem 2 caminhos. Ou amigo de Deus ou inimigo de Deus. Se você ama Deus, você vai fazer a vontade dele. Custe o que custar. A morte do Charles Kirk não parou aquilo que ele cria. Ele morreu, mas as palavras continuam. Você nunca teria ouvido falar dele se isso não tivesse acontecido. Nós não estaríamos falando sobre isso nessa noite. Você entende? Deus nos deu um tesouro maior para nós podermos carregar a palavra do Senhor. E nós não podemos retroceder. Os irmãos cantaram hoje, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Não deixa que nada pare a igreja, não deixa que nada te pare. Em nome de Jesus. Se você precisa fazer essa oração de entrega,
Eu quero te dar uma oportunidade para que você tenha a oportunidade nessa noite de tomar essa decisão. Você pode dizer comigo nessa noite: Senhor Jesus, nessa noite eu quero me entregar a Ti. Eu tomo a decisão de me voltar para o Senhor, de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Hoje, eu quero ser Teu amigo. Eu quero ouvir os Teus segredos. Quero Te contar os meus segredos. Eu quero Te honrar. Quero glorificar o Teu nome. Eu Te peço, entra na minha vida, muda a minha história, escreve meu nome no livro da vida. Nunca me deixe andar só. Nos momentos de fraqueza, me sustenta com a Tua mão poderosa, e eu andarei contigo todos os dias da minha vida, hoje e para sempre. Amém. Amém. Você fez essa oração pela primeira vez, escute bem, você fez essa oração pela primeira vez e disse: olha, pastor, eu tomei uma decisão, eu quero andar com Ele, eu quero ser amigo dEle. Eu quero convidar você, levante sua mão onde você estiver, se você fez essa oração pela primeira vez de entrega, entregando a sua vida a Ele, dizendo: eu quero tomar essa decisão, eu quero romper com o meu passado, eu quero romper com aquilo que me prendia, e eu quero ser amigo de Deus. Tem alguém? Levante sua mão, faça um sinal assim, eu gostaria de ver sua mão. Se há alguém aqui nesta noite, nós queremos orar por você. Eu não vou insistir, porque eu creio que essa palavra foi uma palavra para a igreja, uma palavra específica, mas se você quiser nos procurar no final do culto, você pode nos procurar e dizer: pastor, eu gostaria de experimentar essa mudança na minha vida. Amém? Em nome de Jesus. Feche o corredor, dê as mãos.